Para ampliar o combate ao crime organizado, o Ministério Público Federal assinou acordo de cooperação com o governo francês. A cooperação internacional entre Brasil e França pode representar avanços no combate ao crime organizado. Exemplo disso é um acordo firmado entre os dois países para o recebimento de informações referentes ao caso SwissLeaks, o maior vazamento de dados bancários suíços da história, que ocorreu em uma agência do HSBC em Genebra, na Suíça. O vazamento se deu em 2008, quando um ex-funcionário do banco divulgou na imprensa informações referentes às contas de investidores. Mas, até hoje, a maioria dos dados era mantida em segredo. Em março deste ano, o MPF enviou uma solicitação à França para obter dados de mais de 8.000 correntistas brasileiros ou residentes no Brasil que tinham contas no HSBC. As informações, que também fazem parte de acordo com o Ministério da Justiça francês, serão enviadas em breve e deverão subsidiar inquérito policial aqui no Brasil. Aqueles que faziam transferências e mantinham as contas sem declarar ao governo brasileiro serão objeto de ações judiciais. O uso das redes sociais já é oficial no meio jurídico para a troca de informações entre as partes e a justiça. Tudo para acelerar o andamento dos processos. Este ano, a estimativa é que 3 bilhões de pessoas, ou seja, 42% da população mundial, tenham acesso à internet. Os cálculos são da consultoria de tecnologia eMarketer. O Brasil já é o 4º país do mundo com o maior número de pessoas conectadas à rede. Na Justiça, a tecnologia tem dado celeridade aos processos, com documentos digitalizados e disponíveis na web, por exemplo. Considerando como critérios os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, alguns juízes já começam a autorizar o uso de redes sociais como ferramenta para melhorar a comunicação com as partes, advogados, procuradores, testemunhas e o público em geral. Em Nova York, um juiz autorizou um advogado a usar o perfil do Facebook da cliente para informar o marido dela sobre o andamento do processo de divórcio. O principal argumento é que hoje o marido não tem residência fixa para receber os documentos. E aqui no Brasil, mais um exemplo, em São Paulo, de como a tecnologia tem ajudado a facilitar o dia a dia da justiça. O juiz da 7ª Vara oficializou o uso do WhatsApp para, entre outras coisas, agendar visitas e audiências. Isso seria bem melhor para todos, né? Eu ligo no 0800. Geralmente a gente, quando entra lá na internet, aí tem um segredo de justiça que você não consegue acessar aquela página. E você recebendo seria bem melhor. Eu acho muito bom, muito positivo, né? Porque hoje essas páginas, né, de relacionamento, essa mídia, né, tá bem avançada e eu acredito que acelere bastante o nosso cotidiano, assim, porque é tudo tão difícil, né? Por telefone, o juiz Ali Maslon explicou que a portaria autorizou o uso do WhatsApp apenas para a troca de informações e agendamento de visitas para consulta de autos, audiência com o juiz, retiradas de certidões e alvarás e lembretes de audiência. O WhatsApp, na verdade, a gente já vinha utilizando há algum tempo, né, lá na Vara, para algumas medidas, alguns atos assim bem, vamos dizer, algumas práticas bem pequenas. Mas este advogado está preocupado com a falta de uma legislação específica para regulamentar o uso das redes sociais. Seria o primeiro passo para desenvolver as leis que virão, mas ela não é bastante. Ela precisa de uma legislação clara, objetiva, que defina esse fato, que tenha a segurança jurídica que é necessário para o ato. Havia uma demanda contida, né? Está sendo bastante utilizada. O advogado pode marcar audiências com o juiz, ele pode marcar data para ir retirar certidões, retirar alvarás, ele pode marcar data para ir buscar processo, para ir consultar processo, entrar em contato para obter uma informação processual, que é só uma foto, por exemplo, de uma certidão, para ele não precisar se deslocar. Então, todas essas medidas, elas acabam, inclusive, reduzindo o fluxo de pessoas no prédio da Justiça e até no trânsito da capital paulista.